Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Olá pessoal, vamos dar prosseguimento aí, né? Ok? O concurso do IDAM. Iremos falar sobre morfologia. Então nós paramos, salvo engano, em adjetivo e advérbio. Quem puder curtir, tá pessoal? Dá o like e compartilhar o vídeo. Morfologia. Iremos falar sobre conjunção, ok? Então, eu trouxe aí, né, que pode uma introdução sobre conjunção. Além da preposição, a outra palavra também invariável, que na frase é usada como elemento de ligação, a conjunção. Então, a conjunção é um elemento de ligação, ok? Ela serve para ligar duas orações. O que é uma oração? É geralmente uma frase que tenha verbo, ok? Precisa ser uma frase. Apenas o verbo já se diz que é uma oração. Ou duas palavras da mesma função em uma oração, ok? Exemplo: o concurso será realizado nas cidades de Campinas e São Paulo. Note que o E é uma conjunção aditiva, ok? Coordenativa. Iremos já explicá-lo. A prova não será fácil, por isso estou estudando. Morfossintaxe da conjunção. As conjunções, a exemplo das preposições, você lembra que eu pedi para vocês decorarem? Pois é, as preposições, principalmente as essenciais, pessoal, vocês têm que decorar, ok? Tem que decorar juntamente com as conjunções, porque preposição e conjunção são matérias super importantes. As conjunções, a exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática, são conectivos, ok? Classificação da conjunção. Então, de acordo com o tipo de relação que estabelecem, as conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. Nós iremos falar um pouco mais sobre as orações coordenativas e as orações subordinativas em outro vídeo, ok? Porque ele é um tema fora a parte, né? Mas ele trabalha em conjunto também com as conjunções. Você vai já saber por quê. No primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados, ok? Então, as orações coordenadas, elas podem ser isoladas. Já as subordinativas, ela não acarreta perda da cada um elemento ligado pela conjunção depende da existência do outro. Então, a subordinativa depende uma da outra, ok? Já a coordenativa não. Tá? Ela pode ser isolada e também não tem perda de sentido, ok? Só para diferenciar, pessoal, existe sentido, correção gramatical e outros, tá? É uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Depois iremos falar sobre o que é isso. Então, aí o exemplo: eu estudei muito, mas ainda não compreendi o conteúdo. Essa conjunção adversativa, ela é muito usada, muito mesmo, tá pessoal? As bancas amam essa conjunção mais, né? Podemos separá-las por ponto. Por exemplo, se eu tirar a conjunção,
né, e colocar um ponto. Como eu acabei de explicar, elas podem ser isoladas, as orações coordenativas, tá? Exemplo, eu estudei muito, ponto. Ainda não compreendi o conteúdo, ok? Outro exemplo, espero que eu seja aprovada no concurso. Então, isso aí já é uma subordinativa, tá? Porque não conseguimos separar uma oração da outra, pois a segunda completa o sentido da primeira oração principal, tá? Então, se eu tirar o que, né, e botar um ponto, espero, vem logo a pergunta, espero o que? Então, exige complemento, ok? Não conseguimos separar, eu já expliquei, né? Espero o que? Ser aprovado. Nesse período temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Por que objetiva direta? Note que o verbo esperar, ele pede um complemento, né? Espero o que? Toda vez que você quiser saber o que é um objeto direto, pessoal, se o verbo é transitivo direto, você pergunta para o verbo o que ou que, tá? Já se for um objeto indireto, você perguntará para o verbo transitivo indireto, certamente com uma preposição na frente, tá? A quem, a que, de quem, de que, entendeu? Conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentido completo e independente, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Subdivide-se em, tá aí, né, algumas conjunções aditivas, as principais, tá? Se você puder depois pesquisar um pouco mais, colocar no papel e colar na porta do seu quarto, faça isso, porque é muito importante decorar as conjunções, pessoal, muito mesmo. Você tem que saber, porque dificilmente tem uma prova que não tenha uma questão de conjunção, muito difícil. Então, quais são as aditivas? As aditivas, elas ligam orações ou palavras, expressando ideia de acréscimo ou adição. São elas: é, nem é o que? É não, ok? Não só, mas também. Pessoal, cuidado com esse mais também, tá? Porque se vier mais também é aditiva, se vier só a conjunção mais é adversativa, tá? Não só, como também, bem como, não só, mais ainda, ok? Então tá aí o exemplo, né? A sua pesquisa é clara e objetiva, ok? Coloquei aí no errado, tá, pessoal? Esse aí é o segundo, tá? Então eu coloquei de vermelho aí, mas tá errado, é o segundo, tá? Que é aditivo. Esse aqui, ó. Ok? Esse aqui é outro caso, tá? Isso aí já é verbo. Não só dança, mas também canta, ok? Esse aqui também era para me ter colocado as duas de vermelho, tá? Eu não coloquei. Tá bom, pessoal? Mas esse aqui é junto. Mas também adição. Se vier só o mais sem o também, é adversativa, tá? Então tá aí, as adversativas é a mais cobrada nos concursos. Então essa daí você tem que dar um print e decorar, ok? Ela liga duas orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação. É diferente da concessiva, tá, pessoal? Iremos já ver a diferença. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Ok? Essas são as principais. Tentei chegar mais cedo, porém, não consegui. Então, note que tem uma ideia de contraste. Ok?
Quais são as alternativas? As alternativas não são muito cobradas porque elas são bem simples, tá? Elas têm mais uma alternância ou escolha. Então são elas: ou, ora, já, quer, seja, talvez. Tá aí um exemplo: ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. As conclusivas ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência. Então as conclusivas, elas traem a ideia de conclusão ou consequência, tá? São elas: logo, pois, tá, pessoal? Esse pois aí é depois do verbo, já é explicativo, é antes do verbo, tá? Então esse pois você pode usar em duas ocasiões, tanto na conclusiva quanto na explicativa, tá? Só que na conclusiva é depois do verbo, ele vem depois do verbo. Portanto, por conseguinte, por isso, assim, tá? Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Você nos ajudou muito, terá, pois, note que está entre vírgulas, ok? Nossa gratidão. Explicativas ligam a oração anterior a uma oração que a explica, ok? Que justifica a ideia nela contida. São elas: que, porque, pois antes do verbo. Pois antes do verbo, tá? A banca usa muito essa conjunção pois. Ela brinca muito com essa conjunção, tá? Porquanto. Não demore que o filme já vai começar. Falei muito, pois não gosto do silêncio. Conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra, ok? Uma depende da outra. A oração depende, introduzida pelas conjunções subordinativas, recebe o nome de oração subordinada. O exemplo: o baile já tinha começado quando ela chegou. Então, temos a oração principal, né, que está de verde, ok? Temos aí a conjunção subordinativa, quando, né, é adverbial temporal, ok? E a outra oração, tá? Que é a subordinada. As conjunções subordinativas subdividem-se em integrantes e adverbiais. As integrantes indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido da principal. Introduz orações que equivalem a substantivos, ou seja, as orações subordinadas e substantivas são aquelas quais são: que, sim, ok? Como é que eu vou saber que o que é integrante? Conjunção integrante. É só você fazer isso aqui, pessoal. Quero isso. Se você substituir toda essa parte aqui, ó, pela palavrinha isso, ok? Então você já vai saber que é integrante. Quero isso. Pergunte sempre isso por verbo, tá? Adverbiais. As adverbiais indicam que a oração subordinada exerce a função de adjunto adverbial. Ok, pessoal? Depois iremos falar a diferença de adjunto adverbial e adnominal, também complemento nominal e tudo mais, tá? De acordo com as circunstâncias que expressam, classificam-se em causais. Então, quais são as causais? Introduzem uma oração que é a causa da ocorrência da oração principal. Então é sempre bom você saber, né, qual é o significado, né, das causais, porque vai ter termos, né, que vão ser colocados lá para você ver o contexto, né, para você saber qual é aquela conjunção, qual é a ideia que ela tem, né? Geralmente porque a palavra que
ela é usada em diversas ocasiões. Então você tem que saber, né? Aquele que, qual é a origem dele. Quais são nos casos as causais? Por quê? Que, como. O como é o porquê no início da frase, ok? Pois que, visto que, uma vez que, cobram muito só uma vez que, tá? Porquanto, já que, desde que e outra. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. As concessivas, pessoal, são... a banca sempre ela tenta confundir as concessivas com as adversativas, tá? Mas elas têm muitas coisas em comum. Primeiramente, né, que as concessivas elas estão na parte das orações subordinadas. Já as adversativas estão em orações, né, coordenadas, ok? Então, ela tem a ideia de expressar uma ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização, ok? Quais são elas? Embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto. Cobram muito essa conquanto, tá, pessoal? Então, exemplo, embora fosse tarde, fomos visitá-lo. As condicionais, quais são? A ideia delas, primeiramente, introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. São elas: se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Então, se precisar de minha ajuda, telefone. Ok? Então podemos trocar o se pelo caso. Então você já vai perceber. Caso precisar de minha ajuda, telefone. Então você pode trocar por qualquer uma conjunção condicional. Conformativas. Introduzem uma oração que exprime a conformidade de um fato com o outro. Então, as conformativas são bem rápidas, né, para a gente perceber. Que é conforme, como, segundo, consoante. As bancas usam muito esse consoante. Agora passaram a pedir muito ela, tá? A consoante. O passeio correu como havíamos planejado. Finais. As finais introduzem uma oração que expressa a finalidade ou o objetivo com que se realiza a oração principal, ok? São elas: para que, a fim de que, porque, sentido de para que, e que. Ok, pessoal? Toquei o sinal para que todos entrem no salão, ok? Eu botei aí só o quezinho, né, em azul, só para você perceber como esse que aí ele tem quase em todas, né? Salvo engano, só duas que não aparecem das subordinativas, né? Mas o resto proporcionais introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência do expresso na principal. Então, quais são? A medida que, a proporção que. Note que esse a, né, juntamente com, podemos chamar de locução, né? Locução conjuntiva, à medida que, ok? A proporção que também é, ao passo que, e as combinações quanto mais, quanto menos, quanto menos, quanto menos, ok? O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Pessoal, muita atenção, tá? Porque a banca, eu vi uma questão da CESP, que ela falou se mantinha a correção gramatical se trocasse a medida que por na medida que. Então não pode, tá? São incorretas as construções
desses tipos aí de palavras, tá? Tá aí os exemplos, né? A medida em que não pode, na medida que não pode, na medida em que também não pode, tá? Quais são as temporais? A mais comum é a quando, tá? Qual é a ideia? Elas introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. Ok? Então, uma ideia de tempo. As temporais, tá? Quando, enquanto, antes que, depois que, logo que. Olha, o logo que, tá, pessoal? Atenção para ele aí, tá? Tem que saber diferenciar da outra partícula logo, tá? Todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, no sentido o mal, no sentido de assim que, tá? Etc. A briga começou assim que saímos da festa, ok? Comparativas. Introduz uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. Quais são? Como, assim como, tal como se, tão como, tanto como, tanto quanto, do que, quanto, tal qual, que nem. Ó, o nem aqui, ó, mais uma vez, né, para não confundir com as aditivas, tá? Note que tem um que na frente. Que combinado com menos ou mais. O jogo de hoje será mais difícil que. Note, né, as duas partes, mais que, como eu trouxe para vocês aí, tá? As consecutivas. Qual é a ideia das consecutivas? Introduzem uma oração que expressa a consequência da principal, ok? Quais são? De sorte que, de modo que, sem que, no sentido de que não, tá? De forma que, de jeito que, tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho. É o que eu trouxe o exemplo para você, tá? Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Então, quando vier assim, tá? Essa consecutiva, você não vai fazer só a análise do que, tá, pessoal? Você tem que notar que ela vai estar aqui o tanto, ou então tal, ou então tão, cada, tamanho, tá? Então, são esses termos aí. Acabou? Não vou continuar mais para também não ficar muito longo o vídeo, tá, pessoal? Até a próxima aula.